E a montanha-russa mais alta do mundo foi demolida na semana passada. Exatamente, gente. A gente vem de uma série aí de várias demolições, não só daqui em Dakar, como de outras atrações famosas. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer uma reunião aí dessas demolições, vamos comentar com vocês. Vamos lá? E para você que está chegando agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques e atrações. E no ano de 2024 foi marcado aí pela fusão de duas grandes empresas de parques de diversões, que são as empresas Cedar Fair e a empresa Six Flags. Elas fizeram essa fusão aí e se tornaram uma empresa só, e juntas elas se tornaram a maior operadora da América do Norte, com cerca de 42 parques ali funcionando. E assim, gente, quando você pega o comportamento das duas redes quando eram separadas, a Cedar Fair sempre teve um cuidado muito maior com seus parques do que a rede Six Flags. Por exemplo, atrações que eram defeituosas, problemáticas ou ruins raramente permaneciam na rede Cedar Fair. E isso foi herdado nessa fusão, tá, gente? Porque, na verdade, dá pra ver quem tá mandando mais na coisa é a Cedar Fair. Porque eles estão demolindo várias atrações dos parques da rede Six Flags, atrações antigas ou atrações que dão muito defeito, custo de manutenção alto. Não tem vez, eles passam a faca, sem dó, né? E a gente começa então aqui essa lista falando dos parques que tiveram aí ou passaram por essas demolições, falando do Carowinds, que fica lá na América do Norte, e só nesse parque eles fizeram 3 demolições de atrações, que seriam o Enterprise, uma montanha-russa e uma torre que tem por lá também. Exatamente, gente. A montanha-russa é uma montanha-russa voadora do modelo Flying Dutchman da Vekoma, que era um dos únicos modelos restantes aí que tinha, agora só sobra mais uma, na verdade. Bom, torre é torre, lá Sim. fora, gente, aqui no Brasil a gente pode amar muito, mas o fato é que torre de queda livre lá fora tá cada vez mais sem popularidade. Então essas torres muito antigas, que vão poucas pessoas e o custo de manutenção é altíssimo, também vai fora, e não preciso nem falar do Enterprise, né? Sim. Tanta coisa nova, é porque o comportamento do público lá fora é muito diferente, são atrações novas ano a ano, então assim, muita coisa que às vezes nem é tão antiga, o pessoal nem quer ir mais, né? É, quando é clássico tem que ser um clássico muito bom, ou quando ela é meio datada ali, perdeu a popularidade, eles cortam sem dó. E falando ainda da montanha-russa voadora, a única que sobra agora fica lá no Six Flags America, também nos Estados Unidos. E só pra vocês entenderem, gente, ela ficava bem próximo da entrada do Carowinds. É uma montanha-russa antiga, que bate bastante, Sim. desconfortável. Então não era só o problema de manutenção também, o parque quer melhorar a experiência. Só pra vocês entenderem minimamente o que aconteceu, por que tiraram ela. E ainda nos Estados Unidos tem também o Parque Kings Dominion, que fica lá na Virgínia, e nesse parque aí eles acabaram mandando embora, ou melhor, demolindo, destruindo a montanha-russa Anaconda, que é uma montanha-russa que funcionou por cerca de 30 anos ali no parque, era um baita de um clássico, inclusive a gente andou nela, né, quando nós fomos. 2019. Tem vídeo aqui no nosso canal, a gente vai deixar aparecendo aqui na tela para vocês, na descrição desse vídeo também, caso você não tenha acompanhado esse vlog que a gente fez por lá. Era um parque muito legal e eu gostei muito dessa montanha-russa quando andei nela. Eu gostei, gente, porque assim, qualquer montanha-russa pra nós brasileiros, quase, que a gente vá lá fora, que seja grande, um layout diferente como essa, Sim. tipo, é muito legal. Pega a Star Mountain no sentido, assim, de visual e não de trajeto, mas de visual, aquele trem antigão, grandão, aqueles trilhos enormes, é mais ou menos o estilo dessa Anaconda, só que, obviamente, o trajeto dela é muito maior e muito diferente, só tô fazendo uma referência pra vocês entenderem. Só que assim, ela batia bastante, fato. Você de lá com a orelha dolorida um pouco, eu saí um pouco. Sincero, eu acho que foi médio, assim. Foi médio. Só que assim, aí você pega outras atrações do parque, tipo, mais movimentadas, com uma certa quantidade de fila, e ela lá vazia. Então aí o parque realmente prefere tirar e colocar algo que vá ter ali popularidade e usar aquele espaço e o custo de manutenção do que deixar lá sem nada. Sim. Então a gente tá colocando algumas imagens para vocês verem também como foi o processo de demolição. Alguns tem vídeo, outros não tem muita coisa, mas só para vocês entenderem. Essa, quando anunciaram a demolição dela e depois fecharam, nem causou tanta comoção assim, porque é antiga, mas é engraçado ver essas atrações irem. E só antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá, gente? Para ajudar a gente continuar crescendo e também hypar o vídeo, né, Fábio? Exatamente, gente. Tem um novo recurso aqui, é só clicar em hypar também. E só para lembrar também que essa montanha-russa ela foi fabricada pela Arrow. E a Intamin, gente, que é uma fabricante aí muito famosa, teve a sua última montanha-russa bobsled, que é esse tipo de montanha-russa que vocês estão vendo no vídeo, demolida lá no Six Flags Over Texas. E esse modelo de montanha-russa, a gente pensa assim, ela começa num trilho, né, faz a subida dela e depois ela é solta nessa calha de madeira e o carrinho parece um skate descendo uma rua, um tobogã. É mais ou menos isso, ela fica solta dentro dessa calha, na verdade. Parece um toboágua, né? É um tobogã,
pra falar a verdade. Com um carrinho, alguma coisa Sim. assim, entendeu? Na sensação, a gente já andou nela. Você sente ali aquele medinho, porque ela fica variando um pouco mais ali lateralmente, né? Do que uma montanha-russa comum não faz isso. Dá uma sensação diferente, é divertida, mas também não vou falar que é uma revolução, assim, né? Um modelo assim que, nossa... Eu acho que o legal é a diferença na experiência realmente dela. Eu não achei desconfortável nas que nós andamos, por exemplo. Acho que a gente andou no Parque Asterix, também no Heide Park lá na Alemanha. Tem vídeos aqui também no canal, depois vocês procuram lá. E eram boas também, e eu acho que era legal a experiência disso mesmo, de dar um medo de repente o trem sair. Ela saía, claro assim, que não saía, né? Só que eu acho que isso era o diferencial dela mesmo. Até porque ela era um pouquinho desconfortável na questão de sentar ali nos trens, se vai encostando na pessoa de trás e tal. E aí, justamente, então, da Intamin, essa foi a última. Antes dela ir pro Over Texas, onde ela funcionou 40 anos, ela tinha sido inaugurada no Magic Mountain e ficou só 2. Então, existem outras bobsleds ainda de outras fabricantes aí ao redor pelo mundo, da Mack, a Vekoma acho que teve algumas também. Acho que teve, se eu não me engano. E então, mas essa foi a última da Intamin e esse é um modelo, gente, que cada vez mais os parques estão retirando e a gente não vai ver eles retornarem. E comenta aí se vocês já andaram uma montanha-russa dessa e o que vocês acharam. E como a gente comentou aí nesse vídeo, não é só de Six Flags que a gente vai falar aqui no canal, e dessa vez o caso é do Busch Gardens Tampa, que tinha a montanha-russa conhecida como Scorpion. E essa montanha-russa funcionou, gente, praticamente por quase 50 anos, 44 anos acho que foi, né? Exato. Era um clássico ali do parque, só se for pra comparar com as outras atrações que eles têm no leque de atrações ali do Busch Gardens Tampa, essa montanha-russa fica muito pra trás, mas o que eu gostei é que o parque foi bastante cuidadoso com os fãs, né? Isso eu acho legal, porque eles anunciaram que ela ia ser fechada, então justamente eles deram uma data, ó, tal dia aproveitem, curtam, e é isso, gente. Eu acho que os parques deveriam fazer isso. A rede Six Flags Cedar Fair, eles não falam nada, a gente só escuta rumores, e aí quem conseguiu andar, conseguiu, quem não conseguiu, porque a gente pode falar, os parques fazem isso justamente para não gerar reclamação, e não gerar, tipo, essa notícia de que tal atração saiu pra evitar que de repente venham até o parque, né? E aí descubram. Então, eu acho que tem que anunciar pra deixar o povo ir embora. Eu prefiro um pouco mais a transparência, sabia? Até tava vendo um caso meio similar nessa questão de terminar um ciclo, assim, quando fala de atrações e tal, até um comparativo meio assim, que era o caso do canal que tinha aqui no Brasil, que é o Disney Channel. Eles acabaram encerrando, só que o canal encerrou de uma maneira muito fria, e é pra isso, pra não causar alarde também. Só tiraram o sinal ali, ficou por um tempão com os créditos do último programa que tava passando, e de repente sumiu pra sempre. Exato, mas essa montanha-russa, gente, só pra vocês saberem, muito parecida com a nossa Looping Star que a gente tinha aqui no Brasil, lá no Play Center, a mesma fabricante que a Schwarzkopf, mas ela tinha um trajeto um pouquinho diferente, mas a ideia era basicamente a mesma, então precisou sair para entrar outras coisas no lugar ali muito em breve. E saindo dos Estados Unidos, a gente vai lá pro Japão, pro Parque Fuji-Q, e nesse parque tinha a montanha-russa Dodonpa, e essa montanha-russa, gente, além de ser um clássico, ela era muito diferente, era uma recordista também, né? Sim, gente, ela era uma das montanhas-russas, na verdade, com a aceleração mais rápida do mundo, ela ia de 0 a 180 em 1,5 segundos, então era um absurdo, realmente uma porrada no visitante. Então, justamente, ela foi retirada por causa aí desses problemas de pessoas que andavam nela e saíam feridas. Simplesmente era tipo um osso quebrado, uma costela quebrada. De tão intensa, roxos, né? Enfim, coisas assim bizarras começaram a acontecer depois de muito tempo que ela funcionava. Ela funcionou durante 20 anos. Cerca de 9 milhões de pessoas passaram por ela. Mas ela, eu confesso que era uma que eu queria muito ter podido experimentar. Fazer também. O quê, né? Era um marco, né, pra falar a verdade ali dos parques. Uma pena que ela acabou entrando em extinção, digamos assim, né? E ficou só na nossa lembrança mesmo. E ainda no Japão a gente fala agora da Disneyland Tóquio. Pra falar a verdade, a gente vai falar de uma montanha-russa aí que é bastante conhecida pelos fãs entusiastas da Disney, que é a montanha-russa Space Mountain. E lá também eles mandaram a montanha-russa assim abaixo, né? Exatamente, gente. Space Mountain, lá no Japão especificamente, toda a Tomorrowland, onde é a área que ela pertence, gente, olha, eu fui lá. Eu posso falar que é bem feia. Nossa, gente, é horrorosa. Meu Deus, é aquele velho que envelheceu... É aquele futuro que já é antigo e que envelheceu de maneira horrorosa. O Magic Kingdom ainda tem... A Tomorrowland deles é um pouco melhor do que a do Japão, tá? Mas lá tá muito horrorosa. Então eles começaram a repaginar toda a Tomorrowland através da Space Mountain. Então eles tiraram o prédio antigo, estão tirando a versão antiga para colocar essa nova aí que já está em instalação. Então esse é um motivo bom, na verdade. É uma montanha-russa novinha, fabricada pela Intamin, vai manter ali algumas coisas clássicas. E o visual que vocês estão vendo aí na imagem é o visual novo que ela vai ter. Então o prédio é muito parecido, mas todo modernão. Achei a coisa mais linda. Eu acho que se o parque pode fazer isso, trazer uma versão mais moderna e ainda remeter um pouco às versões antigas, eu acho muito legal. Ah, é muito legal. Ainda isso mais quando é uma atração muito
muito famosa, né? Você tentar ali replicar um pouco da experiência antiga. E se tem dinheiro, tem que fazer isso mesmo, gente. Disney tem. E é sucesso, sabe que vai ser a atração, vai ser muito sucesso, né? Exato. Inclusive, eu nem sei se você comentou aqui no vídeo também, mas que eles fizeram uma despedida ali da atração, né? Fizeram uma mega despedida, eles anunciaram que ela ia ser fechada, a data, teve uma festa pra finalizar ali, e a Disney lotou justamente pra todo mundo ali querer se despedir dessa versão da montanha-russa. Então isso é muito legal. Eu acho, gente, que a gente vai ver isso, não deve demorar tanto no Magic Kingdom em Orlando, quanto na Disneyland original. Eu acho que eles devem fazer alguma modificação. Ou vai tirar pra sempre, porque no Magic Kingdom já tem a Tron, que é a versão mais atual aí de uma montanha-russa futurista, e mantém a da Disneyland talvez mais atualizada. Não sei, mas tem algumas fotos aí pra vocês verem da desmontagem do prédio antigo. E agora falando dos parques aí que entrou em mais polêmicas, eu acho que no último ano, e é um dos parques mais famosos do mundo também, que é o Six Flags Great Adventure, que fica lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E nesse parque aí tinha a montanha-russa mais alta do mundo, que é a montanha-russa King Dakar, e lá também eles meteram, além dessa montanha-russa, várias abaixo também, né? Exato, ele foi assim, gente, o aniversário de 50 anos de retirada de atrações. O pior ainda, né? Você vai comemorar 50 anos, você tira um monte de atração de repente. Exato. Então, assim, a mais emblemática, obviamente, foi o fechamento e a demolição da King Dakar. Ela tinha 139 metros de altura, né? Ela fechou aí, na verdade, semana retrasada. Não, ela fechou no final de 2024. Mas ela foi retirada na semana passada. Só que assim, ali, gente, fechou sem mais nem menos, tá? Ou teve rumores que ela ia fechar, então todo mundo começou a correr pra andar nela. E quando ela fechou, que o parque anunciou que realmente ia retirar pra colocar outra montanha-russa de lançamento recordista no lugar dela. Então, assim, não teve chance de despedida. E pra essa atração, gente, poxa, merecia ter feito um evento à altura. Merecia sim. Por mais que ela tivesse, sei lá, problemática na questão de orçamento ali, entendeu? Pra manter ela, mas, gente, uma semana pelo menos. Pois não é. sei. E um dos motivos da retirada dela, gente, foi justamente porque o custo operacional dela e de manutenção era de mais de $1 milhão por ano. Isso é muita coisa para uma atração só e que já não tinha uma popularidade tão grande, não atraía mais tantos visitantes. Então, por isso que o parque resolveu retirar essa atração. E para a história ficar pior, junto com a King Dakar também tinha a torre de queda livre mais alta do mundo, que era a Zumanjaro. Essa torre de queda livre ela não foi inaugurada juntamente com a montanha-russa, foram anos e anos depois, né? Acho que foi 2011, se não me engano. Por aí, acho que no máximo 2015 que colocaram essa torre ali. Que era justamente a maior torre de queda livre do mundo. Então, assim, foram duas recordistas sendo implodidas de uma vez só. Uma vez. E na semana retrasada, o vídeo de demolição da King Dakar foi realmente chocante, gente. Eles primeiro tiraram ali várias partes do trilho mais baixas, mas a torre principal, né, o top hat, eles colocaram dinamites, né, bombas ali no pé dela, e bom, veio abaixo de uma vez só, são imagens impressionantes. Eu sei que eu fico assim, todo mundo fica meio triste e tal, mas eu adoro ver essas demolições, gente. Eu também. Eu fico adoro. Triste, mas eu acho muito atípico também, né? É legal de atípico, ver. Entendeu? Não é um prédio, é uma atração que tá caindo ali. Mas assim, a gente teve a sorte de andar na King Dakar, era realmente divertidíssima, forte, a bochecha fazia assim, só que a gente brinca que ela era Montezum de aço, tá, gente? Porque ia vibrando assim pra subir aquele negócio. Praticamente, né? Nossa, vibrava demais. Muito, mas enfim, do mesmo jeito ela era uma experiência muito única, né? Não, você subia 140 de altura e caía 90 graus, surreal. A gente quer saber se você que tá assistindo a gente aí andou. Se andou, comenta aí. Se não andou, se você queria ter andado. Né? Não vai poder mais, mas a gente pode brincar aqui de comentar. Mas ainda falando do Six Flags, vamos falar das outras atrações que saíram. E além dessas atrações que a gente citou no vídeo, no Six Flags eles também mandaram abaixo a montanha-russa do Green Lantern. E essa montanha-russa você ia em pé no trajeto dela, né? Exatamente. A gente andou nela, era um misto assim de legal, mas não tão legal também. Mas enfim, era uma BM bem grandona, bonitona. Todo mundo achou que ela ia ser, na verdade, retirada e levada para outro parque, porque se você transforma ali numa floorless, né, que é aquele trem sem piso, onde você vai sentado, já dava uma atração maravilhosa para outro parque menor ou médio da rede. Mas enfim, veio abaixo. Aí também tinha aquele Paratower, que é um simulador de paraquedas. O que aconteceu? Veio abaixo. E tem um vídeo legal dele, é uma implosão também, uma torre caindo, vocês vão ver, né, na tela. E aí também teve o hecatombe deles também, veio abaixo e acabaram de confirmar o fim do teleférico. Gente... Fizeram fecha o parque, entendeu? Fecha o parque. Mas eu acredito que de alguma forma eles vão acabar investindo mais ali. Então, né? Agora, para inaugurar agora, acredito no mês de março, ou a gente já tá em março, no caso abril, o modelo novo da Boomerang, né? Da Vekoma ali, que é um lançamento triplo, vira 3 vezes de ponta cabeça, é um trajeto interessante. Não é uma montanha-russa assim, meu Deus, substitui a King Dakar? Não. Mas pelo menos estão colocando alguma coisa no lugar. Sim, claro. E eu tô curioso para ver o que vai ser essa montanha-russa de lançamento recordista, porque eu não consigo imaginar ele superando a Fórmula Rossa. Eu também não consigo imaginar. E às vezes, Flight. do jeito que falaram assim, parece até tipo
Mentira, né? Sabe? Então, não mentira, mas tipo, vamos tentar fazer alguma coisa aí. Vamos ver o que vai dar o orçamento, mas só resta a gente esperar. Dinheiro eles têm, né? A rede Sim. Cedar Fair, Six Flags, enfim. Eu acho que eles devem colocar alguma coisa, tipo assim, montanha-russa de 5 lançamentos mais rápida do mundo. Eu acho que deve ser algo assim, sabe? Eu também acho. Não vai acho ser um não é recorde... questão de altura, por exemplo, não. E não vai ir atrás do recorde da Falcons Flight, que é 250 Também km por hora, entendeu? Mas enfim, vamos ver o que vem por aí. Estou curioso. Bom, e esses cortes na rede Six Flags, na rede Six Flags Cedar Fair, né? Sim. Continuam. A montanha-russa voadora da Zampella, lá do Kenneth Wonderland, também foi fechada. E posso falar, essa vai com Deus mesmo, porque é horrível, gente. Era ruim mesmo, né? A experiência, nossa, negativa. Tem que tirar mesmo. Sim. Tem também o Parque Oakwood, lá no país de Gales, que tem 5 montanhas-russas e atrações bem legais. Também foi fechado e tá tudo sendo desmontado. Ninguém sabe se vai pro lixo ou o que vai acontecer, tem algumas fotos surgindo. E aqui no Brasil, só pra gente poder entrar na onda aí, a gente tem que falar que a gente tem Monte Macaia, Gibby, Looping Star e Super Tornado no chão, infelizmente aí sem saber qual o futuro dessas montanhas russas também, né? A gente sabe que a Super Tornado e a Monte Macaia não foram colocadas à venda. A Gibby e a Looping Star estão à venda. Então, né, só nos resta todas sem destino, infelizmente. Mas assim que surgir alguma novidade sobre essas montanhas russas, a gente vai postar primeiro lá no nosso Instagram. Pode ter certeza que a gente leva a fofoca lá bem rapidinho. Aproveita e segue a gente por lá, @RapFanBR. E comentem aí se no futuro, porque essa onda de demolições não vai acabar. Eu sei que vocês gostam de ver e a gente adora comentar também sobre essas demolições e mostrar os vídeos aqui pra vocês. Se vocês vão querer uma parte 3 desse vídeo, né? Porque a gente já fez outros 2 de demolição. Acho que já é o 3, a terceira acho que já. é a terceira. Sim. E agora nessa nova onda de demolições, se vocês querem que a gente continue fazendo, tá bom? Então, gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de dar o like nesse vídeo, se inscrever, dar essa força toda que a gente sempre pede pra vocês e agradece bastante. Muito importante pra gente. Aqui no final tá aparecendo os nossos membros. Se você quiser se tornar um membro, é só clicar em Seja Membro, tem todas as informações aqui. Você acaba se tornando um patrocinador do nosso canal. Exatamente, gente. Então, beijão, até o próximo vídeo. Beijo pra todo mundo, tchau!